Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando aqui mais um RQOAB Resoluções de Questões. Hoje nós vamos trabalhar de novo matéria trabalhista. O nosso RQOAB é de matéria trabalhista, seja ela de direito material ou direito processual. Vou trabalhando com vocês mais uma matéria de direito material, que é o que mais cai em matéria trabalhista. E vamos, com o tempo, trazendo o direito processual do trabalho, tá? Hoje nós vamos trabalhar um tema super importante. Aliás, todos os temas são importantes. Semanalmente eu vou postando vídeo com todos os temas da CLT. E vai chegar uma hora que você vai ter vários vídeos. Aí o que você vai fazer? Anotar as dicas. Anotar as dicas, olhar a lei, ver os vídeos do RQOAB. O que você vai acontecer? Vai gabaritar direito do trabalho. Hoje nós vamos trabalhar aqui uma questão que caiu dos últimos exames da ordem também. Uma questão difícil, porque ela fala de cargo de confiança e a gente precisa saber desse tema. Então vamos comigo, vamos para a questão, vamos para a lei e vamos acertar a alternativa. A questão dizia o seguinte: Plínio foi contratado em 30/11/2017. 30/11/2017, logo após a reforma trabalhista, como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações, cargo dispensado de registro de horário, com padrão salarial 5 vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo. Plínio era o responsável pela empresa, apenas enviando o relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida. Olha que bacana, aqui vai trazendo os requisitos, hein? O rendimento de Plínio, 8 meses após a promoção, deixou de ser satisfatório por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial e ele voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Diante disso, assinale a alternativa correta. Aí as alternativas vinham o seguinte: alternativa A. O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. Alternativa B. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o retorno ao cargo anterior, com a perda da gratificação de função, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. O cargo que Plínio passou a ocupar, alternativa C, era de confiança, e a reversão ao cargo efetivo foi lícita, mas não a perda da remuneração, pois equivale a diminuição salarial, o que é constitucionalmente vedado. E alternativa D, o cargo que Plínio passou a exercer, a ocupar, era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função. Gente, aqui nós temos vários requisitos para mostrar o que é o cargo de confiança. Quando ele passou a exercer a função de gerente, aqui fala assim, ó, cargo dispensado de registro de horário. O gerente não precisa ter registro de horário. O gerente tem uma flexibilidade no seu horário, tá? Com um padrão salarial 5 vezes mais elevado e com uma gratificação de salário de 50% por conta da função. Isso aqui é do cargo de confiança, tá? A gente vai ver lá no artigo 468 da CLT, que lá fala do cargo de confiança, tá? Outro aqui, enviava relatório mensal à diretoria, ou seja, era uma pessoa que enviava o relatório para a diretoria. Ele era a pessoa de confiança da diretoria. Então, o Plínio, ele passou sim a exercer um cargo de confiança. Se a gente pegar a lei, só para a gente entender, lá no artigo 62 da CLT fala o seguinte, ó, ele está dentro do título, vamos lá, dentro do título de jornada de trabalho. Então fala assim, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Aí lá no inciso 2 fala assim, os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão,
aos quais se equiparam para efeito desse disposto neste artigo, diretores, chefes de departamento filial. Então ele fala assim, gerentes, o que seriam os gerentes? Gestores é o cargo de gestão, o que administra a empresa, tá? Então quando a gente fala em cargo de confiança, de gerente, a gente pegando aqui, a gente pode colocar cargo de confiança, artigo 62, exerce função sem, aqui ele fala assim, sem registro de horário, tá? Aí ele coloca assim, é uma função de gestão na empresa, é uma função, a função que atua na administração da empresa. Então, ou seja, ele se atua como se fosse o dono da empresa. E aqui a gente pode notar que o Plínio passou a exercer essa função. Então, a gente sabendo já que ele tem um cargo de confiança, a gente vai começar a passar a analisar as alternativas de forma diferente, fazendo a eliminação, tá? Então, ó, vamos para a alternativa A. O cargo que Plínio passou a exercer, a ocupar, não era de confiança. Então, a gente já sabendo que o cargo de Plínio era de confiança, a gente já poderia eliminar a alternativa A. Para isso, a gente precisa pegar essas dicas, anotar, estudar e saber o que é cargo de confiança e o que não é, tá? Então, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. Quando você está exercendo um cargo de confiança, antes você não tinha, você passa a exercer o cargo de confiança, você pode sim voltar a exercer o cargo que exercia anteriormente. Isso não é rebaixamento, tá? Então isso aí você volta a exercer o cargo que você exercia anteriormente, tá? Você pode, a lei permite isso. Então, o cargo que a B passou a ocupar era de confiança, tudo bem, era de confiança. Porém, não poderia vir ao retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação de função. A gratificação de função já fala, gratificação pela função. Quando você deixa de exercer essa função, você perde a gratificação. A gente vai ler a lei e você vai ver que lá está descrito dessa forma. Alternativa C. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança. Muito bem, de confiança. E a reversão ao cargo efetivo foi lícita, mas não a perda da remuneração, pois equivale à diminuição salarial. Ou seja, o Plínio, se ele fosse, vamos supor aqui, ele tivesse numa produção, ele passasse a encarregado dessa produção e voltasse, não gerente, só encarregado ali, e começasse a ganhar um pouco mais do seu salário, tipo 10%, 20% a mais, e voltasse para a função anterior, foi rebaixado. Quando é rebaixado, não pode haver a diminuição salarial, é a intangibilidade do salário, tá? Então, nesse caso, seria sim um rebaixamento. Mas no caso de Plínio, não, porque ele foi exercer um cargo de confiança e voltou ao cargo anterior. E nisso que ele voltou ao cargo anterior, ele perdeu a sua gratificação de função, tá? Então, e tem a alternativa D. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior. Vamos ver se isso aqui é verdade, tá? A gente precisa ler o artigo 468 da CLT. Vamos pegar o 468 aqui da CLT. Só um minutinho que a gente está pegando aqui. 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. O artigo 468 no caput diz assim, mútuo consentimento, desde que não seja direta ou indiretamente causado um prejuízo ao empregado. Aí vem o parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo que ele exercia anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Típico caso da questão. O Plínio passou a exercer uma função de confiança, deixou de exercer a função de confiança, voltando ao efetivo cargo anterior. Vamos para o parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura o empregado o direito à manutenção ou pagamento da gratificação correspondente, tá? Que não será incorporada
independentemente do tempo do exercício da respectiva função. Antes desse parágrafo aqui, a lei dizia o seguinte: exercendo-se o cargo por mais de 10 anos, ainda que seja de confiança e volte no respectivo cargo anterior, que é o cargo efetivo, não pode ser retirada a gratificação de função. Veio a reforma trabalhista e acrescentou o parágrafo 2º. Então vamos agora juntar isso aqui, concatenar essas ideias e vamos resolver essa questão. Tá? Disse lá, tem que ter consentimento mútuo de ambas as partes, não pode ter prejuízo direto ou indiretamente. Tá? Isso é o caput do 468. Serve para aquele jeito que eu te falei, que se ele estava exercendo um cargo de produção, passa a encarregado, se ele voltar, ele não pode ser retirado o salário dele. Tem que ser por mútuo consentimento. Tá? Só que quando você passa a exercer um cargo de confiança, você já está sabendo que você pode voltar ao cargo efetivo. Isso já é da lei. Tá? Então, se está na lei, já fica combinado entre as partes. A pessoa já vai estar sabendo. E se ela está sabendo que ela pode voltar a exercer o cargo efetivo, aquela gratificação que ela recebeu para exercer o cargo de confiança, ela pode perder. Tá? Então, na alternativa, dizia o seguinte, alternativa D, olha só. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança. Sim, era de confiança. Razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior. Já vimos no parágrafo 1º do 468 que, sim, admite a reversão ao cargo anterior. Sendo lista a perda da gratificação de função. Parágrafo 2º. Então, aqui ele vem o caput, ele vem o parágrafo 1º, ele vem o parágrafo 2º. Tá? Questão de acordo com a reforma trabalhista. Gente, vamos estudar. Vocês viram a dica aqui no RQ hoje? Anota essas dicas, estude. Você vai ler uma vez, 2 vezes, vai resolver essa questão, não vai esquecer mais. A hora que cair uma questão de cargo de confiança, você já vai estar craque, você vai lembrar. Cargo de confiança pode voltar ao cargo efetivo? Pode. Pode perder a gratificação de função? Pode. É uma alteração unilateral? Não. Por quê? Está na lei, ele já vai estar sabendo, tá? Então, gente, não perca essas dicas. Vem comigo pro RQOAB. Vamos trabalhar junto. Vamos alcançar a sua aprovação, tá? Semanalmente, estou postando vídeos aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações. Toda vez que eu postar, você vai receber uma notificação. Assista o vídeo. É vídeo curtinho, é vídeo com dica, é vídeo de resoluções de questões. Então vem comigo. Muito obrigado, um grande abraço. Eu vou deixar os meus contatos no final do vídeo. Se interessar e tiver alguma dúvida, fale comigo, eu mando essa questão comentada para vocês. Grande abraço!